Bom dia, meu nome é Tiago. Como cooperador da obra de Deus, quero trazer uma palavra, mas conheça o nosso site, que é www.jornalumsocorpo.com, tudo palavra, jornalumsocorpo.com, e saiba das notícias, os acontecimentos, de tudo que acontece no mundo perante a palavra de Deus. Nós precisamos estar informados do que acontece no mundo perante a palavra de Deus, porque isso é o mais importante. Você e eu fomos criados por um propósito, e esse propósito é conhecer a vontade de Deus e saber o caminho da salvação. Se você crê em Deus, se você crê na Bíblia católica, se você crê na Bíblia evangélica, porque tudo que eu vou falar aqui está na Bíblia. A Bíblia é uma palavra literal, nós não devemos mudar uma vírgula. Porém, necessitamos do Espírito de Deus em Cristo Jesus, que Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Ele fez essa ponte, Ele nos salvou, para nós termos um entendimento da sua palavra. Amém? Então eu quero trazer uma palavra que vai falar que Deus, por causa do nosso pecado, nós somos condenados ao inferno. Todos nós estamos destinados a ir para o inferno. Amém? Então aqui vamos começar com Efésios 2, a partir do 1, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando em nós, que vive na desobediência. Então aqui está falando de Satanás. Se você está na desobediência aqui nesse mundo pela palavra de Deus, você está destinado a não ir para o céu. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. Eu vivia assim. Antigamente, eu satisfazia a vontade da minha carne e não agradava a Deus. Por isso eu estava destinado ao inferno. Seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todos nós, sem Jesus, somos merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, com Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Então aqui está falando que, mediante a graça de Deus, mediante a misericórdia, que é o amor de Deus, a graça de Deus, é o favor de Deus imerecido para nós, é o poder de Deus através de Jesus Cristo para nos salvar. Nós temos a oportunidade de ter um entendimento da palavra e caminhar nesse entendimento. Queria continuar agora aqui em Ezequiel, livro de Ezequiel. Ezequiel 18, amém? Estou aqui falando que Deus, Ele destinou toda a humanidade ao inferno, porque nós merecemos o inferno. Então eu vou continuar a palavra. Ezequiel 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Nós, sem Jesus, nós somos ímpios, nós somos inimigos de Deus. E se você se examinar, quando eu me examino também, sem Jesus Cristo, eu só quero o mal, eu não quero fazer o bem. Toda a minha vontade de fazer o bem, todo o bem que eu faço, não é justo perante Deus para agradar a Deus. Imagina alguém que pega o seu filho, mata o seu filho, ou a sua filha, ou a sua mãe. Você perdoaria? Você amaria essa pessoa? Impossível sem Cristo Jesus. Nós vemos de uma natureza pecaminosa, nós somos de uma raiz pecaminosa. E a nossa natureza inclina as nossas vontades, o nosso coração para as coisas ruins, para as coisas do mal. Amém? Então eu vou começar de novo. Ezequiel 18, 23. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor.
Ao contrário, acaso não me agrado vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar da sua justiça, um justo em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, ele nos justificou nele, amém? Se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Aqui está falando que a nossa justiça, a nossa bondade, tudo que a gente faz de bom, é impossível agradar a Deus. Como eu acabei de falar, só justificados em Cristo Jesus. Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então, através dos nossos pecados, da nossa infidelidade com Deus, que nós temos sem Jesus, nós estamos condenados à morte. E isso daqui é a morte espiritual. Se nós temos a morte espiritual, nós temos a morte carnal, a morte do corpo, e o que assim nós não reinaremos o reino dos céus. Queria complementar essa palavra ainda aqui em Romanos 3. Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma quando você quer, quando você deseja caminhar nessa justiça, conhecer Jesus, caminhar em entendimento, amém? Nós necessitamos entender quem somos nós perante Deus, entender a vontade de nós para a humanidade sem Jesus Cristo. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Se não for através de Jesus, nós não temos a salvação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, que é o favor imerecido de Deus, que é o poder de Deus através do amor dele em nós, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Nós precisamos andar num caminho de retidão, de separação. A Bíblia diz que nós todos podemos ser santos, justificados em Cristo Jesus. E santo para Deus é ser separado do mundo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. O que vem ser a lei? A lei a lei existe para nós entendermos o que é pecado e o que não é pecado. Quando você tem um entendimento, você vai buscar essa lei através da fé, por amor em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não temos condições de andar na lei. Nós nunca vamos conseguir ser obediente à palavra de Deus. De forma alguma. Você sabe, eu sei, que de maneira alguma nós vamos alcançar, agradar a Deus só pela lei, pelo que Ele escreveu no Antigo Testamento. E no Novo também, pelos mandamentos do Novo. Só através de Cristo Jesus. Ele foi o justo, Ele nos salvou e Ele nos trouxe essa fé para nós, pela fé, caminharmos em Cristo Jesus. Eu já trouxe alguns vídeos falando da fé em Cristo Jesus, que você pode ver no site www.jornalsocorpo.com. Para complementar essa palavra, falando aqui que nós todos estamos destituídos da glória de Deus, que nós só temos a salvação em Cristo Jesus através da fé, eu queria fechar
com Romanos 5, a partir do versículo 12, que diz assim também: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados semelhantes à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Por que ele fala muitos? Porque nem todos querem obedecer a palavra de Deus, nem todos querem andar no caminho de retidão, nem todos querem renunciar ao seu eu, à sua vontade, para conhecer, para entender a salvação. Por isso que muitos vão para o inferno. Porque na Bíblia diz também que o caminho é largo e muitos entrarão. E o caminho estreito, a porta estreita, onde poucos entrarão, o caminho é apertado. Então poucos vão entrar por esse caminho, infelizmente e felizmente. Amém? Porque Deus conhece o homem desde quando ele nasceu do ventre da mãe. E Ele sabe a intenção do coração de cada um de nós. Então, essa é a oportunidade de você acordar, de você falar, de você entender que Jesus, Ele quer a sua salvação. Mas isso depende de você mudar as intenções do seu coração em Cristo Jesus. Continuando aqui, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, através de Jesus, um único homem que nos salvou, só através dele, se você estudar a Bíblia verdadeiramente, você vai ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 14,6. Você vai entender que... Eu vou até ler para nós, que aqui em 1 Timóteo, aqui em 1 Timóteo 2, aqui em 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Que é o que eu estou fazendo. É o que nós todos devemos fazer. Orar, interceder, trazer a palavra para alcançar um número maior de pessoas para irem para o céu. Todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, fica aqui a palavra, fica aqui a verdade, porque depois não vai ter desculpa. No dia do juízo final, no dia D, ninguém vai ter desculpa de falar que eu não escutei, eu não sabia. Se você acha que você vai para o céu através da sua bondade, eu nunca fiz mal para ninguém,
Mentira. Isso é uma grande mentira do seu eu, uma grande mentira de Satanás, porque a Bíblia diz que nós todos pecamos e nós todos estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Então, só através de Jesus Cristo nós podemos alcançar o entendimento e a salvação. E nós só vamos alcançar o entendimento quando nós nos negarmos a si mesmo, para começar até a caminhada em Cristo Jesus e assim seja a vontade de Deus para a vida de todos nós. Porque Deus deseja que todos nós venhamos a conhecer a verdade. Mas isso é uma escolha de cada um de nós. Que essa palavra entre em cada coração, traga a transformação devida para você entender a palavra de Deus. Não acredite em homem não venha falar que acredita em padre, em pastor, em bispo. Não acredite em homem não, porque o homem, muitas vezes ele faz a vontade do seu coração. Ele não prega verdadeiramente a palavra de Deus, sim aquilo que ele quer, assim aquilo que ele deseja no seu coração. Então nós não podemos nos desviar da verdade, da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertarás. João 8,32. Se nós não conhecemos essa verdade, nós não vamos herdar o reino dos céus. E não é fácil herdar o reino dos céus. É um caminho de renúncia, é um caminho de se dizer não para o nosso eu, para as coisas do mundo, e sim agradar a Deus. Mas quando você entra num relacionamento profundo com Deus através de Jesus Cristo, é maravilhoso sentir o poder de Deus, a graça de Deus, a transformação de Deus. Amém? Em nós através de Jesus Cristo. Que Deus seja com todos nós e que você seja com Deus, se assim for da sua vontade. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade. E não deixe de ver as nossas notícias no site www.jornalumsocorpo.com. Tudo palavra, sem número. Amém? Obrigado.